iniciar essa entrevista ao vivo com a Patrícia Tassinari. Não é bacana? Vamos começar? Quem quer saber mais sobre alimentação para os seus bichinhos de estimação? Eu vou chamar a Patrícia para a gente conversar aqui. Deixa eu ver como que eu chamo a Patrícia aqui. Oi, Paty. Olá! Oi. Tudo bem? Mas olha, a gente perdemos a oportunidade, é a primeira vez que a gente faz uma live, né? Verdade, bem bacana, muito legal. Que bom que você está aqui. Tá todo mundo ouvindo a gente bem? Vamos ver quem é que tá entrando aí. O pessoal, bom, vai ficar gravada essa live aqui, né? Vai ficar gravado. Todo mundo ouvindo? Podemos começar? O povo tá entrando. Legal. Então, Patrícia, nossa, é um prazer receber você aqui. Muito, muito feliz. Espero que todos gostem dessa nossa conversa. Eu acho que vai ser muito rica também para todo mundo. Vai ser bem bacana. Bastante importantes, porque cada vez mais, né, a gente se apega e deseja estar com os nossos bichinhos, né, dentro de casa, partilhando a nossa vida. Então, é um tema de interesse coletivo. Eu queria que você começasse contando um pouco a respeito de você, porque você é veterinária, né, Patrícia? Então, é a minha profissão, né? Que a gente acaba desviando tanto para algumas coisas, né? Mas assim, eu sou veterinária há 19 anos, sou formada aí no Brasil, fiz no Brasil o bacharelado normal de medicina veterinária. Aí, quando eu estava aqui, eu moro aqui na Alemanha, para quem ainda não sabe, né? Eu moro aqui na Alemanha há 11 anos. Trabalhei no Brasil, na região de Guarulhos, muito tempo. Então, a gente vê muita coisa, né? Porque eu trabalhei tanto no Tatuapé, na Moca, que são bairros emergenciais de São Paulo, quanto eu trabalhei na periferia de São Paulo. Então, é muita coisa que a gente vê de variável. E quando eu vim para cá... o que me chamou muita atenção, assim, lógico, eu vim para cá, não conhecia língua, e eu entrei numa clínica para limpar a mesa, porque aqui você sem a transcrição de currículo, né? Mas eu queria estar no meio. E quando eu entrei aqui, eu vi a necessidade que as pessoas têm, porque aqui é uma outra consciência. Então eu acabei fazendo vários cursos, né? E ao longo do tempo, me aprimorando. Na verdade, eu me formei normal em medicina veterinária, fiz doutorado em doenças metabólicas, em diabetes e obesidade em cães e gatos. E aqui não, né? Mas eu fiz a minha pós-graduação em nutrologia veterinária nos Estados Unidos, que é o que eu carrego até hoje. Então, eu milito mesmo com alimentação. Claro, né? Doença metabólica, né, DJ? Igualzinho a gente. Não tenho o que dizer. Então, assim, a alimentação errada, você levando para uma alimentação errada, você tem distúrbios metabólicos, que é o corpo gritando em torno de saúde. E eu moro aqui na Alemanha há 11 anos, há 12 anos, né? E por que eu falo da Alemanha, né? Por que aqui me despertou? Porque, inclusive, para quem não conhece, as pessoas hoje em dia, elas estão nessa moda de alimentação natural para cão também, acham que é moda, né? Assim, agora é moda, fazer comida para cachorro agora é moda, né? Só que aqui na Alemanha, que é a criadora do sistema BARF de alimentação, que é Bayerisch, que é da Bavária, né? De Bayerisch. Então, assim, o sistema BARF de alimentação é um sistema que ele fala assim, cachorro e gato têm que comer carnes. Então, você tem óleo de leite, é o que é o natural, né? E é engraçado que eu comentei, inclusive, no Stories outro dia, né? Você vai numa loja de construção aqui, porque aqui tem uma diferença bem gritante, tá? Veterinário não vende ração. Veterinário
é veterinário, ele faz a consulta, ele faz a clínica, ele vende um medicamento ou outro, mas ração é vendida na casa de ração e em casas de material de construção. E é muito interessante porque você vai lá, quando eu entrei a primeira vez, eu falei assim, caramba, olha que coisa, né? Eu entrei numa loja de construção, tinha um freezer nessa loja de construção. Eu falei, meu, e aí? Peixe congelado, né? Quando eu olhei ali, tinham pacotes de carnes picadas do sistema BARF de alimentação, onde você tinha, assim, pacotes com coração picado, pacotes com músculo picado. Olha, legal. Pacotes com fígado, que são as vísceras. Aí você tinha do lado uns blisterzinhos assim com taurina para gato, porque o gato é essencial para eles isso. Então, o óleo de salmão, o óleo de peixe, que é o ômega 3. Então, tudo voltado para uma alimentação, ou seja, tudo voltado para o natural. Aí eu falei assim, mas eu tenho que começar a ver isso daí. Aqui é muito... Essa não ligação com o veterinário, com a venda da ração, eu falo isso porque eu tive um pet shop no Tatuapé. A gente entrava com um cachorrinho na sala de consulta para vacina. E aí? Já sabe o que vai dar de comida para ele? Mas já ia, é isso mesmo. Vem aqui, então vamos escolher a ração para o seu cãozinho. Óbvio, a pessoa ela já sai enredada com uma consultinha, um remedinho para o ouvidinho, de quebra, uma maquininha. Aí, olha, você precisa escovar os dentinhos do seu cachorro, nós temos a pasta aqui, nós temos a escovinha dentária e nós temos também a ração. É lógico, o veterinário ganha com a venda da ração. Não querendo quebrar a venda de ninguém, né, Didi? Porque você sabe que o Brasil é complicado. Mas a gente que é veterinário ganha. Mas ele podia também colocar o coraçãozinho congelado, né? Você sabe que eu trabalhei numa loja, a primeira clínica, porque assim, eu faço estágio em clínica desde que eu entrei na faculdade. Eu entrei no primeiro mês de faculdade, eu já estava num estágio. Porque eu sou formada, nossa, eu tenho formação assim, às vezes o pessoal fala assim, não acredito, né? Eu sou formada em patologia clínica, então eu trabalhei em laboratório de análises clínicas. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha toda essa base. Então, eu fui trabalhar dentro de um laboratório de análises clínicas de uma clínica. E nessa clínica, que é no Tatuapé, ela vendia comida congelada. Vendia comida de verdade. Comida congelada. A única coisa que pecava na época era que a quantidade de arroz, que hoje que as pessoas têm a noção. Vou fazer comida para o cachorro. Então, é arroz... Um monte de arroz. Carne... É isso mesmo. Exatamente. Eu hoje não tenho cachorro mais, eu não tenho nenhum bichinho, já faz uns 3 anos. Mas o meu primeiro, eu comecei a ter bichos em casa depois que eu tive filho, né? Então, eu lembro bem o primeiro cachorro que eu tive. Eu lembro de ir ao veterinário e perguntar que comida é melhor, né? E o veterinário dizer... é bom, a comida saudável que você faz em casa é legal, mas a ração é mais bem balanceada. E aí você faz o quê? Você vai para a cozinha preparar a comida, vai te dar um trabalho adicional. E aí você não sabe se vai ser bom, vai na ração, né? Foi isso que eu fiz. E a comida que ele indicava era assim, era um balde de arroz com um pouquinho de carne e um pouquinho de cenoura, exatamente como você está falando. Era essa a comida. Então... É engraçado, né? Porque as pessoas, elas não... O que as pessoas não podem generalizar é isso. Comida de cachorro não é resto de comida. Não é pão, não é resto de macarrão com carne. Tá? Embora é o que eu tenha mostrado. Eu mostrei aqui, só para mostrar a diferença disso daí, né? Aqui eu mostrei uma lata de pedigree que vende aí no Brasil também. Sim, aquele negócio que parece carne. Com uma lata, até tem, viu? Até tem.
Só que o que eles pecam é o seguinte, porque eu peguei uma lata de uma pedigree, que é uma comida de latinha normal, que vende em qualquer lugar, e peguei uma lata de carne, que aqui é vendido assim, quando você vai nas lojas de ração, todas essas rações que no Brasil são top, master, ultra, mega, blaster, né, que custam os vaios da cara mais um pouco, aqui é vendido num corredor de ração comum, tá? E essas rações sem grãos, e nós vamos explicar o porquê dos grãos, elas são vendidas num corredor especial, que inclusive está escrito na embalagem qualidade de consumo humano. Ou seja, eu posso abrir esta lata e eu posso comer esta carne, tanto que ela é cheirosa demais. Olha. E em geral, a composição, eu até mostrei no story, porque na pedigree tinha macarrão. E eles ainda colocaram na embalagem um apelo de que é produto natural e sem açúcar. Então, o que está fazendo esse macarrão aí no meio? Né? Ou seja, macarrão é feito para cachorro? Não. Enquanto que na lata de carne feita para cachorro, o que eles usam como carboidrato? Em vez de macarrão, eles usam mirtilo, eles usam pêssego, eles usam maçã, abóbora. Ou seja, fonte de carboidrato, só que mais naturais, né? Exato. Bate, o pessoal tá falando que a sua voz tá saindo um pouco abafada. Tá abafado? Vamos ver se melhora. Melhorou, meu povo? Tá melhor? Será que é a posição do celular aqui? Respondam aí, pessoal, se melhorou a voz da Paty. Fala aí se melhorou. Ai, meu povo, peraí. Senão eu seguro aqui. Porque tá aqui, não. Melhorou, gente? A voz tá ótima? Aqui tá super bem. Vamos continuar. Se alguém falar mais alguma coisa, eu digo. Então tá. Em geral, você tem alguma coisa que você queira começar? Didi, como é que você quer? Então, eu acho super importante essa tua colocação, né, da questão da comida de verdade, das diferenças como é na Alemanha, como é aqui. E aqui, realmente, a gente tem uma dificuldade de obter informações mais confiáveis. Então, tem uma moça aqui que está dizendo que o veterinário não sabe nada a respeito de comida de verdade. Eu não sei o nome dela, da Romance Arthur. E ela diz que pergunta e não tem nenhuma resposta por parte do veterinário que atende os bichinhos dela. Então, essa é uma realidade no Brasil, né? E a venda de ração é muito forte e a gente é levado a acreditar que a ração é a melhor opção, né? Além das dificuldades do nosso dia a dia, de comida corrida, às vezes é difícil fazer comida pra gente, quanto mais pro bichinho. Então, a ração é um troço prático. Então, acho que você já esclareceu bastante coisa, porque as pessoas te conhecem como a Patrícia da Low Carb, a Patrícia que faz uns desafios bacanas, e não sabem dessa realidade de que você é uma veterinária, que você está absolutamente... né, você tem total competência para falar sobre esse tema. Né? Exato. Que é um tema importante. A gente deve cuidar da nossa saúde e também a gente tem responsabilidade sobre os bichinhos que a gente pega para criar. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco para nós por que você teve essa vontade, esse desejo de escrever o Pet Forte, que é o livro que fala sobre alimentação animal. Em geral, inclusive no livro, né, tem essa história aí, né? O Pet Forte... Quando eu trabalhava aqui ainda, eu fiz até essa abrangência até de uma palio para animais, tal, lógico, envolvido com alimentação para humano, né? Quando eu tinha uma cachorrinha que eu trouxe do Brasil, que era a Bela, né? Ela viveu aqui com a gente bastante tempo, eu trouxe ela já velhinha, não velhinha, mas para os conceitos atuais, 9 anos, é um animal que já está entrando numa fase senil.
Então, quando ela veio para cá, ela era absolutamente normal. Ela era magrinha, bonitinha, brincava, corria, comia ração. Sempre dei uma ração de marca que todo mundo conhece no mercado, muito boa. Tá. Até que um dia que ela começou a ficar bem caquética, começou a emagrecer. Eu falei assim, não, que coisa, né? Só que ela progrediu de uma tal maneira, sabe aquele negócio? E eu trabalhava em clínica, olha só. Que de um dia que eu tirei o exame, fiz um exame de sangue, para eu receber o resultado, ela caiu assim. Eu levei para o meu amigo veterinário, eu falei assim, o que você acha, né? Porque quando é coisa da gente, né? A gente pede opinião para todo mundo, né? Sim. Ele falou assim para mim, Patrícia, ela tá com diabetes de 1096. Ela está com uma falência, está começando com falência renal. Ela caiu, ela não vai voltar a andar. Vamos sacrificar. Nessa hora que eu vou sacrificar, se a culpa foi minha de ter dado alguma coisa que ela não poderia ter comido ou feito, eu vou tentar. Porque aqui é assim, não tem muita churumela. Eles muito não tentam, tá? A gente pensa que é insensibilidade, mas não. Aqui se tem um animal com vai morrer de câncer. Não, vamos sacrificar. Ninguém tenta fazer melhor do que sofrer, né? É. Então, assim, eu trouxe ela para casa. Na volta, eu tenho o Olavo, que era metade da idade dela. Eu já passei na volta no mercado, eu comprei carne, eu comprei legume. Automaticamente ela veio para casa assim tomando. Ela tomava na época 2 doses de insulina de 24 unidades internacionais por dia. 2 vezes, né? Eu falei assim, tudo bem, vamos começar, vamos fazer soro, parararara, comida de verdade. Eu tirei completamente os grãos, tubérculos, eu usei tudo aquilo que eu aprendi na faculdade de nutrologia, voltado para low carb paleo, naquele negócio, por quê? Cachorro e gato são carnívoros. Lobo é carnívoro, eles pegam presa. Gato é mais carnívoro ainda que cachorro. Então, a gente, né? A gente come, por natureza, carnes e vegetais. Somos onívoros, não é isso? Os bichinhos que a gente cria, gatos e cachorros, eles são essencialmente carnívoros, né? Não são nem como a gente, são mais, né, específicos ainda em relação à alimentação. É complicado porque quando eu passei a usar isso daí, ela não, assim, de um animal que estava fadado ao sacrifício, que não levantava, em 2 meses eu tirei a insulina dela. Ela não teve o caso do Olavo, o meu outro cachorrinho, ele teve uma pancreatite. Então o pâncreas dele realmente foi destruído, vai? Então a parte de produção de insulina ele não tem. Ela tinha um diabetes tipo 2, que muitas pessoas têm. E quando eu tirei isso daí, ele falou pra mim assim, não, imagina, isso não vai dar certo. E eu parei de usar a insulina dela, e ela aguentou mais 2 anos com a gente. Ela veio morrer com 15 anos, ela tinha 13 anos na época. Ela aguentou mais 2 anos viva e acabou morrendo, lógico. Ela teve um problema renal, decorrente desse excesso de glicose na circulação, que o diabetes é uma doença silenciosa. Sim. Tá? E a diabetes tipo 2, tanto nos bichinhos como nos humanos, é só você mudar a alimentação que tem problema, né? Mas ainda é tão difícil as pessoas entenderem isso. Tem uma veterinária que acompanhando com a gente, Paty, e ela declara que a deficiência... Deixa eu localizar ela aqui. Ela fala que o problema não são os veterinários, mas sim as faculdades, porque não ensinam nada de nutrição animal. E ela tem razão, não só nos veterinários, nas faculdades de veterinária, mas nas faculdades de nutrição também. Se fala pouco a respeito de alimentação natural, da importância da alimentação nas doenças. E nas faculdades de medicina também não se fala nada a respeito de nutrição. Então, o problema não é só com o veterinário. Eu achei ela aqui, Gabi Tozin. Ela tem razão, né, Paty? Em geral, esse negócio que ela falou é corretíssimo.
Se eu falar para você de aula de nutrição que eu tive na Faculdade de Medicina Veterinária, que deve ser igual à aula de nutrição que um médico tem na Faculdade de Medicina, para mim eles ensinaram assim: vamos aprender nutrição, composição da ração. Olha, o premix, que é a associação de um monte de vitamina, por quê? Porque trigo, milho e soja não tem nada. Então nós temos que colocar isso daqui, assim, assim. Ou seja, o que é uma a gente já entra na faculdade com uma mentalidade assim: veterinários que estão sendo formados, a sua obrigação é ver doença, mas em relação à alimentação, ração é mais prático. Ração tem tudo o que o animal precisa. Será mesmo? Né? Então, assim, quando eu vi a melhora do meu animal, e depois o meu Olavo, eu tenho um maltese aqui, que é um Olavinho. Ele vivia com o corpo cheio de crostas. Nada resolvia, nada curava. Ele tinha placas e placas e placas e placas. Travou? Travou, mas parece que voltou. A gente perdeu um pouco desde voltou, que você começou a falar do seu cachorrinho. De que raça ele era? Maltês. Ele é um maltês. Eu tive 2 maltês. Com uma alergia de pele, mas uma alergia Aí eu falei assim, já que estou entrando com alimentação natural na Bela, que era a outra cachorrinha, ele vai de lambuja. Tirou com a mão. Porque, em geral, a maior causa dessas alergias de cães e gatos é decorrente do milho, em primeiro lugar, do trigo, pelo causa do glúten, e a soja. Né? Então, assim, numa ração, vamos falar de ração. Por que uma ração não é propícia para um animal, nem para um gato, nem para um cachorro? Porque ração tem grão. Grão é para passarinho e para vaca. Não é para um animal carnívoro. O que nós temos não é para um animal carnívoro. Depende do organismo. Os cães derivam de lobo. Os gatos são felinos, eles derivam dos felinos grandes. Seria a mesma coisa que eu falar para um leão: vamos parar de comer carne, que você está dando muito prejuízo, né, velho? Vamos começar a comer um pãozinho, né? Que vai ser melhor, né? O bolso vai... Não! Cada animal tem que comer aquilo que tem que ser. E aqui na Alemanha, quando eu cheguei, eu tomei um susto. Porque eu cheguei na casa que tinha de cima, quando eu morava, tinha um gato. O gato tinha uns 16 anos, juro pra você. Pois o dia que ele saiu, ele voltou com um rato maior que a cabeça dele. Ele caçou um rato, aqui tem muito rato de arbusto, não é rato de esgoto, nada dessas coisas, são ratos de arbusto. Eu falei, meu Deus, ele catou um rato, tira o rato dele. O dono dele falou assim, para. Ele caçou, é dele. E ele vinha depois com aquela barriga enorme, ele comeu o rato inteiro. Mas olha que maravilha, músculo, sangue, sal, ferro, probiótico, pré-biótico, tá tudo ali. Tá tudo ali. O cálcio. Tá sumindo, sabe, de novo, é uma coisa Patrícia. assim que... Tá ruim a transmissão, né? Tá um pouco. Tá, não sei o que, Voltou, que a gente né? pode fazer para melhorar. Tá voltando. Voltou, né? Eu tô no meu melhor lugar de ponto de transmissão. Voltou. Vamos lá, vamos continuar. Voltou? Tá, eu tô te ouvindo, sim. Então tá bom. Então vamos lá. Por que ração não seria bom, tá? Muitas pessoas perguntam de ração. Ração, a média das rações, tem um pouquinho de carne, de proteína e um montão de grãos. Justamente que são os enchedores. Para fazer volume, para poder vender mais, por um preço mais... para ter mais lucro, né? Para ter mais lucro.
Alguém está perguntando sobre ração úmida. Você começou falando nisso. São as latinhas, não é a ração úmida? Então, a latinha da Pedigree, em geral, a ração úmida de qualidade mediana, como tem no Brasil, se você olhar na composição, tem muito grão. Tem macarrão, tem arroz, tem trigo, tem soja. O problema maior da soja, tá? Muitas pessoas me perguntam, mas é proteína. Gente, existe uma diferença de qualidade biológica da proteína da soja com a proteína de um pedaço de carne. As pessoas, elas pensam que numa ração vai ter aquele pedaço lindo de picanha, e não é isso que acontece. Numa ração, não é. Dentro da ração, são o resto que não se usa para a venda do abatedouro. Então, isso daí é uma ilusão. A pessoa pensa assim, nossa, vamos colocar aquele peito de frango lindo na ração. O que a empresa prefere fazer? Vender aquele peito de frango para consumo humano, onde ele cobra R$30 o quilo, ou ele vai dar para a casa de ração para pagar aí R$2, R$3 e nem vendendo para a fábrica. Tá? Então tem essa diferenciação. Então os grãos não devem ter na alimentação de cães e gatos. Tá? Voltou aí? Tá indo e voltando, ele tá reconectando. Será que vale a pena eu te chamar de novo? Será que melhor? Pessoal que está pedindo para salvar a live, a única coisa que a gente pode fazer é, ao terminar, né, ela vai para o Stories ao vivo e fica disponível por 24 horas, tá bom, isso pessoal? Mesmo. Parece que voltou. Vamos lá, vamos continuar. Vamos indo. Então tá. Deixa eu ver uma coisa aqui, que eu vou responder algumas coisas que entram no assunto que a gente vai falar de tudo. Peraí, tá? deixa eu retomar aqui uma coisa. Então, você decidiu escrever o e-book sobre alimentação animal pela experiência que você teve com a sua cachorrinha, não é isso? Com a minha cachorrinha, com a Bela e com o Olavo. A Bela teve remissão do diabetes. Ela morreu sem o diabetes, tá? O diabetes tipo 2 dela redimiu completo. Então, a gente via que é possível isso daí. Ela perdeu peso. O Olavo, que era gordinho, perdeu peso, voltou ao estado natural. E eu percebi que as alergias dele subiram. Eu acho que eu vou te desconectar e conectar de novo para ver se melhora, viu? Melhor. Salva essa. Eu vou te desconectar e conectar de novo, Patrícia, porque tá falhando demais, tá bom? Peraí. Vamos lá, vou aguardando a Patrícia responder. Será que vai melhorar? Tá boa. Pra mim aqui tá bom. Oi? Tá boa aí, melhorou? Não entrou. Tô tentando entrar aqui. Ele tá entrando, parece, agora. Vamos ver. Opa! Oi! Oi, de volta. Acho melhor você repetir essa parte do pet forte e da importância dele para você, porque ficou muito falhada a comunicação. Então tá. Então, o que a gente estava comentando, né? A criação do pet forte, eu tive por causa disso. Eu apliquei uma alimentação baseada no natural
para essa minha cachorrinha. O diabetes dela redimiu por completo. Eu parei o uso de medicação, inclusive. Tá? Ela emagreceu, voltou ao estado normal. É claro que todos os danos que ela teve, eu tive que arcar com isso, porque dano não se reverte. Uma vez lesado um rim, não tem como voltar. E o Olavo, ele teve uma melhoria assim de 100% na alergia de pele que ele tinha. O ouvido que purgava direto, que crosta e tal, não teve mais. Aí eu falei assim, eu tenho que passar essa ideia para muitas outras pessoas. Porque as pessoas, elas não estão, sabe, fica nisso daí, vou dar ração, só que volta ao veterinário para pagar consulta, pagar remedinho, pagar isso, pagar consulta, pagar remédio, pagar aquilo. E não percebe que uma mudança simples na alimentação, e mesmo assim, fala, puxa vida, mas eu vou gastar muito dinheiro. Gente, que muito dinheiro é esse? Se a gente tem um animalzinho, é um novo membro da família. Nós temos que arcar com essa responsabilidade de ter um novo membro. Espera só um pouquinho. Isn't the garden? Ja? Nee. Florian? Ist eine Krokodil-Spielplatz. Ok? Ok. Desculpa, a criançada fica tocando aqui. Então, assim, a alimentação de verdade, ela volta o animal para o eixo de verdade. Eu falei assim, eu não posso deixar isso aí passar. E no Pet Forte, aí imediatamente você começou a escrever, porque eu imagino, né, quando a gente tem um resultado positivo assim e percebe que essa informação está faltando para a maioria das pessoas, a gente fica motivado a ajudar de alguma forma, não é? Então aí, a partir daí, você já começou a escrever o e-book? Foi nesse momento? Aí eu escrevi o e-book baseado, é lógico, né? Para quem não sabe, né? Algumas pessoas falam assim, poxa vida, mas todos os sites que a gente vê, às vezes falam as mesmas coisas. Por quê? Em geral, essa história toda começou com o doutor, de fazer uma alimentação natural, começou com o doutor Mercola nos Estados Unidos. Então, as referências que a gente tem, bibliográfica e tudo, é trabalhado em base científica dos estudos dele. Né? E aí eu comecei a fazer, eu tenho que planejar uma dieta, e aí foi que começou a surgir o Pet Forte. Porque aí eu comecei a tratar meus clientes com alimentação natural, com resultado. Aí começou a surgir um corpo do Pet Forte, eu falei assim, eu tenho que escrever isso daí. Aí eu comecei a escrever, me baseei em vários estudos dos Estados Unidos, estrangeiro, daqui da Alemanha. E aí surgiu esse conceito, né, do Pet Forte. Por quê? Porque o teu animal vai ser forte comendo o que ele tem que comer, o que ele deve comer, geneticamente predisposto a comer. Então é bem, bem bacana. E uma diferença que tem no Pet Forte é que você trata também, eu abordo a obesidade, que muitos livros não abordam, porque fala assim, não, obesidade é com o seu veterinário. Mas como nós vamos abordar a obesidade com alimentação natural se o veterinário não está apto a passar uma alimentação natural e passa uma ração? Sim. Sim. Né? Então eu abordo a obesidade, eu abordo problemas renais, eu abordo o diabetes tipo 2 e no tipo 1 também. Né? E abordo também hipertireoidismo em gatos, em felinos, que é muito provocado por soja na alimentação. Né? Como então, nos humanos, né? Exatamente. Não muda, legal, né? Não muda. A gente só transfere de uma coisa para outra, né? A alimentação animal tem tudo a ver com a saúde do bichinho, né? Tem tudo a ver. E no Pet Forte também você explica a questão dos alimentos que os bichinhos podem ou não ingerir, né? Porque tem alimentos que a gente come que são bons pra gente, mas que não são bons para eles, certo? Exatamente. O péssimo hábito que o humano tem é de realmente humanizar o animal. A pessoa está comendo um pãozinho com requeijão, e o cachorro, óbvio, que come ração,
vai querer comer um pãozinho com requeijão. Então a pessoa humaniza demais os animais. A gente só não pode deixar essa influência. Você quer ver um outro caso que é muito comum? Eu fico para morrer quando eu vejo isso. Ração vegana. Gente... era isso que eu ia tocar nesse assunto, porque, gente, os bichinhos são carnívoros. Você pode ter a sua convicção, a sua filosofia, mas você não pode achar, não pode achar que isso é melhor para o seu bichinho, porque não é. Em geral, é isso que a gente tenta fazer. Porque uma pessoa que ela é vegana, ela tem a convicção para ela. Ok, haja para você. Agora, você não pode ser uma vegana, ter um leãozinho em casa e falar assim, não, imagina que judiação, não pode, e dar ração vegana para um leão. Gente, os problemas, isso daí é o mal até do humano, e você sabe disso daí. Problemas como diabetes, obesidade, um derrame por um diabetes, um Alzheimer, não é um problema que se pipoca de um dia para o outro. Não. São anos de exposição errada ao alimento errado, que a pessoa está comendo com 20, 30 anos, ela não tem problema. Assim como um animal de 4, 5 anos, mas ele está bem, olha como ele está bonito. Só que ele vai começar a pipocar os problemas com 9, 10 anos. Então, até lá, aí tem um problema desse, a pessoa fala assim, o que tu tinha que ter feito? O que tu fiz de errado? Aí leva no veterinário e essa é chavão, né? Não dê carne para o seu gato porque vai lesar o rim. Aí a gente já não sabe, eu não sei, se eu tenho vontade de bater no veterinário, porque não tem como bater no dono, né? A gente tem que bater no veterinário que fala uma coisa dessa, né? É difícil, né? É difícil mesmo. É complicado. Então, em geral, esse conceito de humanização, de você falar assim, eu estou comendo macarrão, então, coitadinho, até tem ele quer. Ele quer também. Ele quer. Você quer saber um fato curioso? E eu abordo isso no Pet Forte. Um animal que ele come comida de verdade, feita para ele não é desesperado por comida. Por quê? Porque ele come uma comida gostosa. Onde você cozinha com banha, você quer cozinhar com azeite de oliva, cozinha. Você quer cozinhar com óleo de coco, cozinha. Ele tem carne, ele tem víscera ali no meio. Ele tem proteína de boa qualidade. Ele tem um brócolis, ele tem um pintinho, ele tem tudo ali. É salgadinho, é gostoso. Quer pôr orégano? Ponha. Você quer pôr alho? Põe. Cebola não, porque não pode cebola. Mas o alho pode. Um orégano pode. Um limão pode. Aí, claro que um animal que come aquela tranqueira insossa, que é sempre a mesma coisa, quando ele vê você com alguma coisa na mão, ele fica alucinado, ele rouba da sua mão. Por quê? Porque ele é alucinado por comida gostosa, porque aquilo não tem sabor. Eu imagino que também nos bichinhos deve acontecer o mesmo que na gente. Se a gente come uma alimentação baseada em grãos, em carboidratos, né, você vai ativar esse círculo da insulina constantemente e vai ter muito mais fome do que aquele que é baseado em proteínas e gorduras. Então, um bichinho que está o tempo todo com fome, provavelmente está reagindo a essa alimentação não muito bacana. Essa é a mesma coisa. A mesma coisa. A única coisa que muda para nós, dos animais domésticos, o gato menos ainda, é que nós começamos a nossa digestão de carboidrato na boca. Então, a nossa saliva tem amilase, que já começa, você come um pão, a sua digestão do pão começa na boca. Os cães não têm. Os gatos não têm isso. Então, um animal que tem é exatamente a mesma história. Um animal que come uma ração onde tenha 23% de proteína e 50% de grãos nessa composição, ele tem fome o tempo inteiro. Por isso que a pessoa tem que tirar a comida, o pote do chão, porque senão ele come até ter uma torção gástrica. Né? Então, isso daí é insulina.
a sua insulina está alta, ele vai ter menos saciedade, tudo ele vai ter fome, tudo ele vai engordando, e vai engordando, e vai engordando. Engordando, você tem maiores chances de ter um diabetes tipo 2, maiores chances de ter um ataque cardíaco, maiores chances de ter um hipotireoidismo, além do fato de ter trigo e soja, que são esses fatores que a gente fala. Então é muito complicado. As pessoas que falam assim, ai não, que nem me perguntaram, né? Acho que foi a Karine que me perguntou, os gatos e o risco de lesão renal. Gente, uma proteína de alto valor biológico como um pedaço de carne que é feito para um carnívoro jamais vai lesar um rim saudável. É idêntico no humano. O que lesa rim são proteínas de alto peso molecular e de baixo valor biológico, que é a soja, por exemplo. Só que na ração, o que acontece? Na ração, as pessoas não estão interessadas em ver a qualidade da proteína, ela está interessada na porcentagem de proteína que tem aquela ração. Então, tá 23%. Não, isso daqui é o máximo que pode. Sendo que rações aqui, 100 grãos, chegam a 85% de proteína dentro da ração, e não é soja, é carne. Né? Então, assim, é muito difícil, porque as pessoas humanizam demais. Eu como isso, ele tem que comer. Mas ele tem fome, coitadinho. Então dá uma ração, uma comida feita para ele, que ele vai comer a comida dele, ele vai se satisfazer, vai ficar jogado num canto ali, ó, dormindo, descansando, fazendo digestão. Para você ter uma ideia, eu sei que você gosta disso daí, né? O Olavo, ele é o maior adepto de jejum intermitente da face da Terra. Legal, porque fica satisfeito, né? Inclusive faz parte de uma pessoa que me perguntou o meu cachorro, como é que ela perguntou aqui? A Dulce me perguntou, ele come pouco, ou às vezes ele não come em alguns dias, é normal? Porque o animal fome não come. Exatamente. A mesma coisa a gente pode dizer, um animal que ele tá doentinho, só o humano que faz isso, né? O humano tá resfriado, nossa, taca canja, taca sopa, leite com canela, leite com não sei o quê. Come mais do que se eu tiver. O cachorro e gato, quando eles estão com o menor sintoma de indisposição, qual é a primeira reação que eles fazem? Não comem. Só que as pessoas, elas não conseguem ver isso e acabam humanizando tanto, dando tanta tranqueira, que ele não tem outra opção a não ser ter fome o tempo inteiro por comer tanto carboidrato, e eles não devem. Eles não devem. Então, um animal que ele tem uma comida balanceada no sentido assim, que também tem no Pet Forte as receitas. Você tem receita crua, receita cozida, receita com ossos crus, receita sem ossos e cozida, né? Um animal que ele come uma alimentação com proteína de boa qualidade, numa dose certa, as vísceras, os vegetais, uma boa fonte de gordura, que é essencial para eles também. Um salzinho na moderação. Ele come, ele fica satisfeito durante mais tempo, não fica aflito pedindo comida, e ele acaba emagrecendo, porque aquela alimentação não é exageradamente à base de insulina, que a insulina tem o mesmo fator lipogênico de criação de tecido gorduroso que para nós. A gente já falou dos macronutrientes, então a gente já falou de proteínas, de gorduras, de carboidratos para os bichinhos. A gente ainda não falou dos micronutrientes, né? Então, no Pet Shop, no Pet Forte, eles também vão poder ter uma ideia de quais, né, como balancear essa alimentação para que todos os nutrientes necessários para a saúde dos animais, né, possam ser ingeridos e, consequentemente, digeridos adequadamente? Pode, eles têm, inclusive, o Pet Forte, ele tem, nessa classificação que ele tem, que nem eu te falei, tem toda uma sequência. Você quer dar alimento cru, né? Vamos esquecer essa parte aí que as pessoas acreditam que dá carne crua dá verme, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu quero dar uma alimentação crua pro meu cachorro. Então, é tudo cru. Carne crua, e na alimentação crua vai entrar os ossos. Então, se uma pessoa opta por, às vezes, uma alimentação crua, ela não vai ter que optar
não vai ter que colocar, né, na verdade, uma fonte de cálcio, né? Porque o osso já tem o cálcio. Agora, isso tem tudo explicado lá. Ah, mas eu não quero da crua, eu quero da cozida. Então, para entrar os micronutrientes que ele precisa, você vai dar isso, você vai dar um cálcio assim assado, você vai usar farinha de casca de ovos, você vai usar um kefir, pode usar um óleo de coco, né? Pode usar um ômega assim, na dosagem, tem tudo prescrito lá. Porque também tem uma coisa, né? Quando a gente... É a bela história dos sucrilhos, né? Se um cereal matinal fosse completo, ele não precisaria ser enriquecido com vitaminas e ferro. Verdade. Certo? Se você dá uma alimentação onde você tenha tudo que um carnívoro precisa, basicamente carne e vísceras, ele automaticamente não precisa de mais nada. Então, tudo que vier agregado ali é lucro. Então, você vai colocar, tem as porções divididas, né? Agora, para uma pessoa que fala assim, ah, não, eu não tenho nem condição de comprar isso, eu não tenho condição de fazer aquilo, eu não tenho condição de ensinar. Gente, você nunca vai errar se por acaso você olhar por a olho no potinho do teu animal, uma carne com um vegetal, um pedacinho de víscera e uma coisa assim, sei lá, alguma coisa, um brócolis, um couve-flor. É comida de verdade. Claro que a pessoa que gosta do seu animal vai querer balancear isso daí, fazer certinho, que ninguém comer, né? Então, no Pet Forte tem a explicação do que por que a alimentação natural é tão importante, tem receitas e tem medidas, certo? Tudo. Ou seja, para a pessoa realmente ficar segura ao utilizar a alimentação. Aí tem algumas perguntas aqui surgindo que eu acho interessantes a gente mencionar. Primeira delas é, mas o meu cachorro é grande ou é pequeno, quanto que eu vou saber a alimentação, a quantidade correta para ele? Essa é uma das questões. As pessoas elas têm uma dúvida disso daí. Então vamos responder questão por questão então. Nesse daí, a alimentação, ela é... E eu vou entrar em outro assunto também que as pessoas me perguntaram. A quantidade de comida independe do tamanho do animal, tá certo? Mas é em torno de 2 a 4% do peso do animal. Okay? Mas assim, no livro tem isso detalhadamente, né? Não tem? Tem detalhado, inclusive em gramas, tá? Se você fazer assim, você vai fazer... porque no livro você tem assim uma receita com toda a quantidade de carne, barará, barará. Vamos supor, aí tá escrito assim embaixo, dá cerca de 2 quilos de comida, por exemplo. Né? Aí a pessoa, baseado nisso daí, olha, se for de alimentação assim, vai ter que ser tantos gramas para tantos quilos de peso. Então não precisa nem ficar calculando em porcentagem. Lá no livro tem, dá tantos gramas de comida, tantas vezes do dia, lá tem tudo explicado. A quantidade de suplementação, Legal. Tem tudo explicado lá. O ômega 3, o kefir, o óleo de coco, quanto que coloca, a gordura, as vísceras, a proteína, os micronutrientes, precisa de alguma coisa. Então, assim, porque dentro dos vegetais você tem a maior parte dos micronutrientes também, né? Tem como fazer a farinha de casca de ovo, quanto que dá. Né? Legal. Então, tá bem completo. Tá bem completo. Tem a Kari está fazendo uma pergunta que eu achei interessante também, que deve ser uma dúvida de muita gente. O bichinho já está acostumado a comer ração, e aí você quer mudar. E aí ele rejeita. Então ela disse que deu carne para os gatos ontem e eles fizeram cara feia para ela e ficaram tristes. Em geral é o seguinte, tá? Provavelmente, porque é o seguinte, não é só dar carne, né? Principalmente gatos. O gato, você tem toda uma coisa que está descrita, inclusive, no livro. Você não pode, por exemplo, pegar uma carne, torrar ela do teu gosto, torra a carne lá do jeito, eu gosto de bem passada, né? Os animais vão fazer, tá? Eles gostam de uma carne.
Eles gostam de uma carne mais para o cru, certo? E tem que ter uma porção de vísceras, principalmente fígado e coração. Então, assim, vou mudar a alimentação do meu gatinho, ok? Não é só colocar carne no potinho. Porque se você colocar só carne, ele vai ter uma deficiência em alguma parte da vida dele. Então, você precisa saber o que colocar. É que nem comida de neném. Não tem conversa. Uma vez que você pega, aí fica fácil. Tá? Mas, em geral, a transição, né, é a questão dela. A transição, ela não, para alguns animais, se eles topam tudo, você consegue fazer a transição de comida de ração seca para comida de verdade de um dia para o outro, de uma alimentação para outra. Outros animais, ou eles não aceitam porque estranham, ou eles não aceitam porque dá diarreia, é lógico, é uma flora intestinal que está habituada a comer um alimento duro, seco e sem gosto. Aí você dá um alimento úmido, com um monte de vitamina, com uma gordura de boa qualidade, o teu intestino não sabe nem o que fazer. E bota embora isso daí em grande parte. Aí o animal tem diarreia. Então a melhor coisa é o quê? Misturando 1/3 de comida para 2/3 de ração, passa uns 2, 3 dias, meio a meio, passa 2, 3 dias, aí até você conseguir inteirar a ração. Porque as pessoas vai se adaptando aos poucos. Exatamente. Ela vai se adaptando, o organismo vai se adaptando nisso aí. Eu volto a dizer, tem animais que se adaptam de uma vez para outra. Tem outros que precisa verificar como que... Se você deu e ele teve diarreia, não é problema nenhum, não é a comida que está fazendo mal, mas sim é um período de adaptação que você tem que dar. Um outro fator importante que eu acho, as pessoas estranham. Qual vai ser o odor das fezes do meu animal comendo comida? Gente, cheiro de fezes. Ué? Não é não? Então, assim, as pessoas vão... mas é que o meu animal, se eu der comida para ele, ele vai ter diarreia o tempo inteiro. É que as pessoas costumam dar comida errada. Se você der um pedaço de linguiça da feijoada, com certeza ele vai ter diarreia. Agora, se você der uma comida balanceada para ele, as fezes são duras, consistentes e tem odor de fezes. Não cheira mais nem menos. Cheiro de fezes. Né? Mas as pessoas, elas sempre arrumam, né? Uma coisa aí para dificultar a história toda, né? Então, eu vejo basicamente isso como se fosse um filho para mim. Eu tenho um filho, eu me propus a ter um filho. Mas pô, cozinhar para criança dá muito trabalho, né? Então eu vou comprar barrinha de cereal. É mais prático, eu abro aqui e já dou. As pernas vão sair sequinha, bonitinha e tal. Só que como é que vai ser a vida desse meu filho? Como é que vai ser a saúde dele? Então, se a pessoa realmente se importa com o animal, ela vai se importar nesses mínimos detalhes. E é por isso que o Pet Forte, ele pega tudo. Ele pega a história, o porquê que você não deve dar ração. Tem vídeos no Pet Forte. Ele é composto por 7 vídeos, muito esclarecedores. Eu conto toda a história da ração, conto por que não dar ração, todo o problema de obesidade e de diabetes tipo 2, o que causa o diabetes tipo 2, está muito bem explicado. Ele é um investimento, eu acredito, nesse sentido. Eu gosto muito do livro, é muito legal mesmo, ajuda muito, é super esclarecedor, é técnico, mas também explica para quem não é do assunto, não para entende do assunto, é leigo, é realmente muito bom, eu super recomendo mesmo. Vamos pegar uma perguntinha aqui? Tá. Bom, a transição, beleza, alimentos proibidos tem uma lista, tá? No Pet Forte, quando a pessoa adquire o Pet Forte, tem até uma tabela de alimentos que não devem dar e alimentos que podem ser dados. Tem também uma tabela de ossos que a pessoa pode dar cru e ossos que ela não deve dar de acordo com o tamanho do animal. Tá certo? Então, isso daí tem tudo explicado lá. Uma pessoa me perguntou aqui que isso vai acontecer. Patrícia, eu não vou fazer alimentação caseira. Eu não tenho tempo, eu não quero. Então, qual seria a melhor ração para gatos e cães? 100 grãos. Tá? No Brasil está começando agora. Aqui na Europa isso já é coisa velha. E nos Estados Unidos também já é coisa antiga. Já tem várias marcas.
Só que no Brasil, é lógico, não fazendo propaganda para ninguém, porque eu não ganho nada com isso, mas no Brasil, as marcas que tem 100 grãos é a AMD e a Biofresh para gatos. Tá? 100 grãos. 100 grãos nenhum. Não tem trigo, não tem soja, não tem... É o ideal? Não. Mas é o que pelo menos você está tentando fazer. Ah, mas é cara. Aí você escolhe o que é mais caro. O tratamento do veterinário ou você dá uma alimentação melhor para o teu animal. Né? Em relação à água, às vezes o pessoal fala assim, mas é engraçado, porque com a ração meu animal bebe água. E o meu gato tem problema renal, ele precisa beber água. Gente, o animal ele para de um pouco de beber água com alimentação natural, porque a alimentação natural é muito úmida. Não é seca, esturricada como uma ração. Por isso que às vezes o animal come uma comida feita em casa e ele bebe menos água. Isso é absolutamente normal. Não é por isso que ele vai deixar de ser saudável. Né? Então tem essa também. Né? A gente já comentou das fezes, né? Do peso. Tá? O que não pode faltar numa comida para cães? Carne. O que não pode faltar para uma comida para gatos? Carne e vísceras. Coração, principalmente. Né? De resto, a gente está no lucro. Víscera, né? De qualquer animal? De cachorro e gato, sim. Ah, a carne, você está falando? Sim, a carne. De galinha, carne de macaco, carne de crocodilo, carne de avestruz. Carne. Ok. Agora, vamos ver o que mais tem de dúvida aqui. Falamos da transição. Esse negócio a gente comentou no começo, né? A Tatiana perguntou, mas o meu cachorro, eu quero dar comida, mas o veterinário insiste em dar ração. Gente, isso acontece até com a gente na low carb. Você vai num médico e você fala que você faz a low carb. O médico vai falar assim, você vai morrer de colesterol com essa dieta que você está fazendo. Resta a tua consciência e a tua escolha em cima dela. Por isso que é importante se informar, né? Exato. Por isso que a pessoa, o Pet Forte, ele é bacana, por quê? Você lê o livro, você fala assim, puxa vida, é uma coisa lógica. Porque eu conto toda a história, o porquê que é melhor, assim, 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 assim. Se a pessoa acabar de ler e falar assim, olha, concordo com tudo isso aqui, mas eu não vou dar comida, ok. Mas uma pessoa que leia e fala assim, não, eu não concordo porque o meu veterinário falou que eu tenho que dar ração seca. Aí eu tenho que dizer. Obtendo a informação correta, você tem como argumentar, como conversar com o seu veterinário. Exatamente. Senão você fica refém, ele diz, não é legal, você fala, tá bom, que nem aconteceu comigo. A gente já é refém, né, Didi? A gente já é muito refém da indústria. Então é importante a gente se informar adequadamente. O Pet Forte é bem bacana para isso. Não é? Tem muita gente aqui perguntando sobre dentes, viu, Patrícia? Perguntando, mudando a alimentação, se os cuidados com os dentes mudam. Veja bem, vamos lá. Essa história de que as pessoas falam que dar ração é bom porque limpa os dentes é a maior mentira que eu já vi na face da Terra. Por que eu falo isso? O animal, ele tem os dentes em forma de pinça, que é para rasgar a carne e comer. Isso é primitivo deles, é natural deles. Você pode ver, um cachorro, quando ele está comendo, ele não mastiga a ração. Os grãos, hoje em dia, da ração são de acordo com o tamanho do cachorro, porque se eu tiver um pincher, a ração é quase uma nesguinha assim, ó. Sim, é. Você já viu um cachorro assim, ó? Eu nunca vi. Pólen, né? Eu nunca vi, tá? Então, assim, o tratamento dos dentes de um animal com alimentação natural, com um alimento lógico, um animal, ele limpa os dentes
com os brinquedinhos para limpar os dentes, tipo aqueles fios dental que o animal morde e enfia o dente no fio, né? No tecido, e limpa os dentes. Ou ele come que nem o cachorrinho da Jade, que ele é uma graça. A Jade tá aqui, né, Jade? Sabe o cachorrinho dela comendo os pezinhos de galinha, gente? Pessoal, o Instagram encerrou nosso vídeo. Deixa eu chamar a Patrícia aqui de novo. Pera aí.